Boa tarde, galera, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa, né? A nossa apostila do volume 2. Agora nós vamos para a unidade 5, tá? Onde a gente vai trabalhar outro tipo de texto, né? Que seria verbete de enciclopédia. Já está dizendo aqui, né? O que é, né? Então ele apresenta as informações a respeito de determinado assunto, tá? Ele pode ser uma palavra ou um texto completo, tá? Geralmente a gente pode encontrar através da internet ou até do próprio dicionário, né? Enciclopédias, né? Só que hoje em dia nós trabalhamos muito em questão da era digital, né? Então onde a gente procura todas essas informações. Eles apresentam também fotos, desenhos para ilustrar o assunto ou complementar as informações respeito a deles, tá? Então aqui nós temos aí a atividade, ele já está mostrando ali, ó, se nós voltarmos lá na nossa apostila, lá no início ele já está mostrando ali, ó, o assunto, ó, tá vendo lá, ó, o texto, né, da onde ele foi retirado. Ele foi retirado da enciclopédia online, né? Como eu acabei de falar, que a nossa tecnologia agora avançada, a gente usa muito esse recurso, essa ferramenta, né? Então ele vai mostrar ali, né, as informações da introdução, né, o ciclo, que seria as informações sobre o ciclo da água, o tratamento e o abastecimento, quer dizer, ele traz um complemento geral ali das informações, né? Bem resumidas, né? Então, ela está bem resumida. Isso é o verbete de enciclopédia, tá? Então, nós temos atividades propostas ali e aqui, como eu acabei de falar para vocês, qual é o significado real, o porquê e como ele apresenta, né? Aí nós temos ali, logo em seguida, a variação linguística, né? É uma forma também que a gente pode utilizar as palavras, tanto formal como informal, né? As atividades propostas, né? E ali já o texto retirado, de novo ali aparecendo, ó, da enciclopédia online, né? Onde a gente faz a pesquisa através da nossa ferramenta da tecnologia, né? Então ele está dizendo a introdução, que é como você vai introduzir um texto, a forma como você vai mostrar aquele texto para quem for estar lendo, né, o leitor. Então aqui tem a informação e logo em seguida já está dizendo como ele se apresenta e como ele vai funcionar ali a sequência, né? Ó, aí nós temos também as definições, né? Quanto às definições dadas pelas crianças, ela tem o mesmo objetivo, no caso desta, né, a variação linguística, né, que é conhecida porque é uma forma diferente, é um gênero textual diferente que nós falamos, que nós tratamos, né, que as pessoas têm essa informação, mas ela trata de uma forma diferente, ela fala de uma forma diferente, né, e aí vai ter na sequência das atividades, ó, na nossa apostila, e voltamos a falar dos pronomes. Na aula passada, nós falamos dos pronomes pessoais, tanto no singular quanto no plural, primeira, segunda e terceira pessoa no singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E aqui nós vamos falar os pronomes pessoais de coesão, né? Torno a repetir para nós não termos as repetições de palavras. Nós utilizamos os pronomes, que eles substituem os substantivos, tá? Então ali temos o exemplo, né? Algumas cidades obtêm água bombeando a. Aqui já está dizendo, ó, né? O pronome. De rios, lagos, lagoas, outros a bombeiam de poços. Então esses são os pronomes de coesão que nós substituímos, né? Aí nós temos a atividade proposta, aonde continua trabalhando o texto, né? O gênero textual, que é o verbete, né? Ali, o significado da palavra água, nós sabemos que a água é um substantivo
E quando se fala bombear, nós vamos bombear quem? A água. Então, o a, ele já está dizendo que é um pronome, como está ali na nossa apostila. Logo em seguida, nós temos outra informação, de um trechinho também do verbete lá em cima, que a gente falou sobre a água, que, né, o texto se refere sobre a água. Olha aqui, aparecendo de novo aqui, ó, né, a utilização do pronome, porque ele está se referindo à água. O texto se refere à água, tá? Ó, os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em R, S ou Z. Eles se transformam em lo, lá, los e las, que é para não ter a repetição, e nós usamos uma coesão, né, para substituir ali a sequência de nossa frase para um entendimento melhor. Nós temos então ali as atividades referidas aos pronomes adequados, né, que aqui, se vocês prestarem atenção, lá na apostila vocês já devem ter realizado essa atividade, mas, né, a gente está aqui, ó, quando os pronomes o, a, os e as vêm após um verbo que termina, eles se transformam. Então nós temos a transformação aqui, né, como tem aqui, ó, as pessoas precisam de água, elas usam a, não, usam na, né, mas sempre com o hífen, tá? Aí nós temos outro tipo de texto, que continua sendo um verbete sobre a água, mas nós temos duas informações, o texto 1 e o texto 2. O texto 1 é cobrar hoje e poupar para o futuro, e o texto 2 é água deve ser entendida como um bem comum. Defende participantes de fórum. São duas informações que temos aqui, ó, na nossa apostila, o texto 1 e o texto 2. Aí nós precisamos saber o que é um texto de opinião e o que é um texto de notícia, né? Existe uma diferença, né? A opinião é quando se trata da tua opinião sobre referente àquele assunto, né? O que você, depois que você leu uma notícia, você vai dar a sua opinião sobre aquele assunto. Então aqui ele está bem claro. O texto número 1 ele está dando a informação, e o texto 2 ele está dando uma opinião sobre a informação do texto 1. E é o que a gente faz no nosso dia a dia. Quando a gente recebe alguma informação, nós temos o nosso ponto de vista, a nossa crítica, para dar a nossa opinião referente àquele assunto, tá? Então nós temos os dois textos, as atividades propostas, dizendo, né, a informação, o que se refere à notícia e o que se refere ao texto de opinião. Aí nós temos a sequência das nossas atividades, né? Essa unidade é uma unidade curtinha. E falando sobre a água, né? Quais são as informações? O que nós precisamos entender? Que existe o texto de opinião e texto de informação. Ele tem uma diferença, como eu acabei de falar para vocês, quando ele está informando algo, que ele estava informando sobre a água, a utilização da água, e a sua opinião sobre aquele texto, né? O que eu entendi sobre aquele texto mudará a minha opinião. E partindo daquela informação, eu vou dizer o que eu entendi sobre aquilo. Então, seria a minha opinião sobre aquele conteúdo que eu estudei, que aqui nesse caso falava sobre a água. E, recapitulando nossos pronomes, como eu falei na aula passada, nós temos também um outro tipo de texto, que é o boleto e fatura, né? Aqui tem um exemplo, ó, da conta de água. Ela vai trazer numa fatura várias informações. Também é um tipo de texto, né? Ele está mostrando aqui, né? Ele identifica o imóvel, é o local onde você mora, ele identifica a categoria do imóvel, ele dá a evidência de qual foi o consumo dessa água, ele mostra o mês, o tempo, o que você gastou. Então tudo isso ele está dentro de
único texto informativo ali, ó. Ele está informando todos os dados da pessoa ali, moradora daquele local, que são os boletos, né? Vocês já devem saber, né, que quando chega os boletos, não precisa necessariamente que seja de água, pode ser de luz ou qualquer outro tipo de conta que você né, de consumir, você tem que se pagar aquilo, né? Então, esses são textos informativos que vão demonstrar o teu gasto, tá? Então, ali está informando o seu gasto e definindo o que você tem que passar ali. E ali as atividades propostas, identificando, né, o que é, ali ó, tá dizendo, ó, de acordo com o texto, lá em cima, aquele texto informativo, ele indica o que? Os dados de quem? Da pessoa moradora daquele lugar e o consumo que ela teve naquele lugar com a água. Aqui o nosso texto sempre vai se referir sobre água, né? Também vai dar informação se é um comércio, se é uma residência, se é uma indústria, né? Então, tudo ali vai aparecer no nosso texto. Tá? A conta que você leu apresenta uma fatura que traz descrições, tá? Então, como eu expliquei para vocês, ela vai trazer toda a informação ali, o consumo, né, o endereço, todas as informações. É a mesma coisa quando você vai comprar algo em algum lugar ou até pela internet, ele vai vir um boleto com essa informação, né? O número do cartão, o número da palavra, do que você vai utilizar, o que você vai pagar, enfim, ele vai mostrar até o vencimento disso, tá? De como você vai ter que pagar. Continuando sobre o texto de água, o uso das palavras do GU, que ele tem, né, um único som, e a classificação da pronúncia, olha. Quando o U é pronunciado e quando o U não é pronunciado, olha lá. Régua, ó, régua, tá, guá já tá dizendo, né? Saguão, e aqui já não, ó, açougue. Ele está mostrando o G, mas ele tem um U ali, ó. Então ele não tem um U na pronúncia. Ele está ali, mas ele não diz na pronúncia, né? E daí as atividades propostas da nossa atividade lá da apostila. A organização da verbete da enciclopédia online, que nós conversamos sobre o texto lá em cima. E onde aqui a gente acaba encerrando unidade 5, a unidade 5 da apostila número 2. Beleza? Então, praticamente é sobre isso, né? O texto informativo e o texto de opinião. A informação, ela vem e eu vou dar a minha opinião sobre aquilo. Então, são textos diferentes. E aquele texto que traz o boleto, as informações que eu vou ter que administrar sobre aquilo que está naquele boleto. Combinado? Voltando sobre o pronome também, pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira, no singular e primeira, segunda e terceira no plural, que nós trabalhamos na unidade anterior, e aqui os pronomes de coesão. Qualquer coisa, né, vocês podem voltar a dar uma olhada na apostila, verificar se vocês tiverem alguma dúvida e logo em seguida vocês fazem o nosso testezinho, beleza? Até a próxima aula, galera!